Bom dia, galera! Nós somos as primas de Bright Strasse e hoje nós vamos falar sobre Macbeth. Quem está nos acompanhando no projeto Shakespeare, que vai ao ar todos os sábados de manhã. Chegamos no capítulo 4 dessa maravilha aqui. Eu tô adorando. Sei que existem controvérsias, mas antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E siga as primas. Nós temos esse projeto Shakespeare e estamos também lendo David Copperfield com episódios todas as quartas-feiras. E está sendo uma leitura super divertida também. Gente, eu não sei vocês, mas eu gostei muito desse capítulo. Esse início, eu acho que é importante a gente falar um pouco, já que eu sou a prima da poesia, né? É importante falar sobre uma das coisas que que o Shakespeare usava bastante, né? Que é o pentâmetro iâmbico, né? Para quem não sabe, o pentâmetro iâmbico é aqueles versos em 5 sílabas. 5 sílabas não, são 5 pernas, digamos, e cada perna teria, assim, 2 sílabas. É o famoso dadum, dadum, dadum. Então, essa cena é considerada a cena que abre o ato 4, ela é considerada uma das cenas mais espetaculares da peça. E, geralmente, ela é reproduzida com bastante efeitos especiais. Ela é aquela clássica cena, chegamos bem no ápice do nosso Halloween, que as bruxas estão com caldeirão e aí elas colocam asa de morcego, sangue de vampiro, não sei o que do bebê, que é a pior parte. Quando tem criança e bebê, eu já fico arrepiada. Aí tem esse... E Tem aí, até... se você... Desculpa interromper, mas fala, tem até a língua do cachorrinho. Tem até língua de cachorrinho. Daí a gente... Aí as bruxas realmente acabam justificando alguns preconceitos. Mas, enfim, ele é todo feito dessa forma, assim, do dadum, dadum, dadum. Então, isso dá uma tônica muito... isso aí dá toda a tônica do episódio, da cena, ela é levada nisso, nessa coisa da bruxaria, né? E vai te envolvendo. Então, os ingredientes mórbidos que elas colocam, as 3 bruxas, de novo, colocam no caldeirão. E aí chega o Macbeth e aí acontece, agora eu vou passar a palavra para as meninas, que eu já falei demais, as aparições, né? Porque ele vem perguntar para as bruxas sobre como é que as coisas vão acontecer. Ele está preocupado com aquela questão, lembrando um pouco do último ato, de que ele vai ser rei, mas ele não vai gerar nenhum rei. Então ele quer saber como dar um jeito nisso, né? Porque afinal ele quer ser rei e quer ter filhos que sejam reis também. Então eu acho que ele já quer saber quem ele vai ter que matar para poder chegar onde ele quer chegar. Mas aí elas dizem que a resposta vai ser dada pelas aparições. E aí temos 3 aparições. Temos, e Toda hora 3. temos também tem uma nota interessante aqui, logo no começo, quando elas estão colocando todas as coisas, que são um pedaço de mumificado, né? Múmia, né? Uhum. E aí tem uma nota aqui para nos informar que na época era comum se usar pedaços mumificados de pessoas mortas como uma substância medicinal. Então você imagina. Que gostoso. Eu fiquei pensando, bom, tem notas que talvez, assim, é por curiosidade, mas gera um pouquinho de muita estranheza, né? Mas isso A gente tá bem Halloween mesmo, né? Estamos. É bem Frankenstein, né? Pega o elixir da vida do morto. Exatamente. Muitas referências cruzadas, né? Uhum. Eu imaginei muito, Malu, que você falou, né? Da cena mais espetacular, eu imaginei logo as bruxas da Broadway, né? Essa peça deve ser legal de assistir. Mas essa parte, né? Todas devem ser legais de assistir. E todas as cenas de bruxarias são muito parecidas com essa cena, né? Uhum. E essa questão das 3 bruxas, depois a gente vai ver em toda a literatura começa a repetir as 3 bruxas, né? Tô lendo Drácula agora também, tem 3 vampiras na casa do Drácula. Essa questão da maldade e da bruxaria sendo juntas, né? Uhum. E tinha a bruxinha do bem ainda não é nessa época. Foi só a Xuxa que criou.
Bruxa Baratuxa. É. Agora, na nossa época, estão fazendo um resgate das bruxas, estão mostrando que elas também eram curandeiras e a face boa delas. Sim. Uhum. Mas aí tem essa cena é bem emblemática, assim, né? Porque tem muitas. Tem as bruxas, tem a questão elas estão fazendo lá um feitiço, o caldeirão, e tudo que vai aparecer. Que chega o Macbeth querendo saber mais, ele tá extremamente curioso para saber o que vai acontecer. E então aí vão as aparições o que vai acontecer agora é que vai meio que dar o rumo pro resto da peça, né? Dependendo das aparições aqui, mas os símbolos que vão aparecer dão muito pano para manga aí para as interpretações. Então aqui a gente vai ter várias notas com várias interpretações, mas qual era a interpretação exatamente correta, só o nosso amigo Shakespeare que sabia. Mas a gente tem aqui algumas, a gente pode depois escolher quem acha qual que é mais interessante. Mas o legal é que eu acho que em tudo não, mas em tudo que a gente leu até agora do Shakespeare, ele abre muito para a interpretação, né, do leitor. E eu acho que isso é legal. Depende da cabeça de cada um, né, e é claro que aqui a gente tem uma ajudinha das notas e das interpretações que já foram feitas, mas eu acho que é legal isso dele jogar. Pode ser que ele não quisesse falar nada, ou pode ser que sim, mas aqui todo mundo já interpretou e muita gente já deu aí um palpite. E o público vai fazendo as apostas, né? Conforme a peça vai evoluindo. Uhum. E as primas também vão fazendo as suas apostas, né? Wow. E a primeira aparição, que é a cabeça com capacete, que ela diz mais ou menos, se eu não me engano, que é para ele cuidar com o Ten of Five, que é o Macduff, né? Ou seja, é ele o primeiro a que ele tem que se livrar. Sim. Ele chega, o Macbeth chega, a Hecate aparece lá, né? Uhum. E dá um feedback positivo dessa vez, ao invés de dar esporro nas bruxas. Sim. E aí ele aparece querendo respostas, e aí elas ficam, né? Então faça as perguntas, né? Uhum. E aí esse só aparece, como a Malu disse, dando o primeiro nome para ele cortar a cabeça, praticamente, né? Uhum. Sim. A primeira E aparição aí fala cuidado com o Macduff, né? Que é o Macduff, of the... Uhum. E a segunda só piora, né? Seja sanguinário. Uhum. Então não é só tenha cuidado, Sim. acabe com ele. Uhum. Faça de forma violenta, né? E essa segunda aparição, que a criança é a Bloody Child, né? Uhum. Ela diz que nenhum homem nascido de mulher, nenhum homem não, né? Nenhum homem nascido de mulher pode afetar Macbeth. Mas que homem que não é nascido de mulher, se ela dissesse nenhuma coisa, né? Uhum. De repente, sei lá, vai cair uma pedra na cabeça dele, ele morre, mas nenhum homem nascido de mulher pode afetar Macbeth. Então o cara é invencível. É isso que ele vai achar, né? Que ele é invencível justamente por isso. Não tem ninguém que possa ameaçá-lo. Sim, sim. É isso que vai dar toda a coragem para ele, acho que a partir de agora, porque ele vai criar na cabeça dele, vai crer nisso daí, e aí também a gente agora fica se perguntando quem é que vai ser a ameaça se não é uma pessoa, se não é um nascido, né? De uma mulher. Eu fiquei curiosíssima para saber quem é esse homem que não nasceu de uma mulher. Mas enfim, né? Sim. Eu acho que esse mistério vai perdurar até o final. Vai. Eu tenho a terceira aparição que o Shakespeare vai dar algum. Ele não dá ponto sem nó. Ele vai achar um jeito de nos explicar isso daí. E a terceira aparição, criança coroada com uma árvore na mão. Uhum. Todas as aparições, essas duas últimas, né? Tudo criança. Uhum. Então. E ele vê o Malcolm, né? Ele vê o Malcolm. Eu acho que tem uma nota aqui que fala dele. Ele vê os 8 reis, né? O último com o copo na mão. Depois. Isso, depois no final da cena, né? Isso, e o banco.
Banco. Ele E vê o o banco. É. A terceira aparição fala, como a Tati falou, né? Ele já, como vocês falaram, ele já estava com a corda toda. Aí ela vem e diz: seja valente, não dê ouvido aos outros. Ou seja, tudo que ele precisava, né? Seja Sim. sanguinário, seja valente e não dê ouvido aos outros. Então, a receita completa do sucesso, não sei, né? Uhum. E aí vem essa. Ele pede alguma coisa, né? Que aí ela responde com a pantomima dos 8 reis. E vem lá a atuação, né? E aí ele vê o banco. E ele fala que ele Sim. não. A terceira aparição fala da floresta, né? A floresta de Birnan, que vai subir, ele só vai ser derrotado se a floresta subir até o Dunsinane Hill, que é onde é o castelo dele. Então aí ele mais uma comprovação de que a floresta não consegue chegar até ele, então aí ele se sente mais ainda fortificado com certeza da sua que não vai ele já tá com a certeza de que ele é praticamente imortal. Sim, são como se usasse figura de linguagem, né, para dizer isso. Nenhum Isso. homem nascido de mulher, a não ser que, né, a floresta cubra a sua casa, então, assim, Isso. impossível, tô bem seguro, né? E então aparecem aí os 8 reis, né? E por último o Benko, que é o que ele matou já, que é aquela pessoa que ficou devendo o cafezinho. O amigo. Marcaram várias vezes. Tem 2 cenas que eles marcam de vamos falar, vamos conversar, né? E esse café não saiu nunca. E aí, eles põem uma nota bem interessante aqui, né? Que realmente esses 8 reis se referem aos 8 reis da Escócia, né? Que na época que a peça foi escrita, e que eles excluíram Mary, a rainha da Escócia, que foi decapitada por ordem da rainha Elizabeth. Só que em compensação eles põem o Benko ali, né? Seria a nossa rainha decapitada por ordem. Sim. Aí já, essa última parte não é da nota, é voz da minha cabeça, que eles substituíram o Mary pelo Benko. E segue a cena, né? Com a dança das bruxas, sempre com o ritmo dadum, dadum. E fecha a cena e segue. Elas saem e depois ele encontra o Lennox, né? E ele pergunta, aí acho que essa parte volta aquele questionamento do início, né? Ele pergunta se ele viu alguém saindo e o Lennox não viu nada, não viu ninguém. E aí fica, né? Tipo, ele tá doido, tá imaginando? São fonte-vozes da cabeça dele também ou existem mesmo, né? O Lennox não vê as bruxas, né? Não vê. E ele informa daí também ao Macbeth que o Macduff foi para a Inglaterra. Então ele sabe que não tá no castelo dele, né? Sim. Porém, ele fala que ele foi embora, ele fugiu, mas a família dele, na verdade, ficou. Ele foi sozinho para Inglaterra. Sim. E aí imediatamente o Macbeth faz o seu plano Cebolinha. Exatamente. De tomar o castelo do Macduff e sequestrar, né? Bom, cortamos para a cena 2. Sim. Cena 2, tá a esposa de Macduff com o filho, né? E mais um lord escocês, o Ross. Tem vários lords com nomes ótimos aqui nessa peça, né? E tá no castelo reclamando que o marido foi embora, deixou ela e o filho no meio daquela crise louca, né? E começa a dialogar com o filho, que tem um bom humor bem, bem bom pra idade, né? Eu queria saber a idade desse filho, inclusive. Ele parece que é uma criança pelo que ela fala, né? Mas ele fala coisas bem... Tem um certo alívio cômico e fala umas verdades, né? Ele faz um papel ali de meio... Não de bobo, mas... É aquele bobo sábio do Shakespeare, né? Que sempre fala as coisas. E então a mãe tá, na verdade, a Lady Macduff tá inconformada que o marido foi embora e deixou eles ali. E ela chega até a cogitar o fato dele ser um traidor, porque senão ele não teria por que fugir. E ela começa a falar, ter essa conversação aí com o filho, e que na verdade fica como
vocês falaram e fica meio cômico, porque ela começa a falar que agora ele não tem pai mais, né? E o que ele vai fazer, como que você vai viver agora sem um pai? Aí ele, né, fica essa conversa, mas eu tenho. Não, mas o seu pai não foi embora, ou seu pai morreu, o que você vai fazer? Como que você vai ter um outro pai? Então ela começa a fazer esses questionamentos para ela, e para ele, né, para o filho. E aí ela começa essa discussão, e ela chega ao ponto de falar que como que ela poderia comprar 20 maridos, né? Ora, eu posso se ela quiser, ela compra 20. Sim. E ele fala que ele vai viver como um passarinho, né? Isso. E nessa cena também ele comenta alguma nota, que se ele realmente estivesse morto, ela estaria chorando, né? Sim. Ou procurando um marido, e ela não tá fazendo nem isso nem outro. Ele comenta isso. Mas ela se sente, além, né, da traição à pátria, ela se sente abandonada. Se eles estão em perigo, ele vai, se safa e deixa eles dois lá, né? E aí a gente vê o que acontece. Ela estava certa, né? Exato. Ou chega um mensageiro, né? Mensageiro falando para eles para fugirem, né? Contando, né, que eles são os próximos da listinha e para fugirem. Mas também o filho fala uma coisa que eu acho que retoma muito também os temas que a gente já viu nos outros livros, que ele fala, então os que mentem e juram são parvos, pois os que mentem e juram são mais que os honestos, e chegavam para nos enforcar. Então, assim, o que ele diz é que aquela coisa da política, isso aí acho que ele retoma várias vezes, assim, que o honesto não é honesto, e ele vai, tipo... Só mudam as pessoas, mas o poder é aquela coisa que corrompe e que não existe honesto. Até ontem o nosso Macbeth era um herói honesto, hoje ele é um déspota. E é o que vai acontecer de qualquer forma. Então ele faz, bem como vocês falaram ali, aquele negócio o bobo sábio, né? Falando as coisas sábias, né? E Shakespeare nos mostrando que o poder e a política é muito sacana e não tem muita esperança, porque sempre mudam as figuras, mas está sempre a mesma maldade e tirania, né? Então, como se fosse... Se quem for julgar essas pessoas... Quem vai julgar essas pessoas, né? Se todo mundo faz isso. Sim. Exato, exato. Então, ele fala, então os mentirosos são muito bobos, porque sendo tantos, podiam bater e enforcar os outros. Né? Então ele faz Sim. Sabedoria. Sabedoria. Os bobos sábios de Shakespeare. Sim. E aí acontece, né, o que tinha que acontecer, o que se esperava que acontecia, né? Que acontecesse. O mensageiro fala, mas não dá tempo, né? Acaba sendo eles matando a Lady Macbeth, a Lady não, matando o filho. O filho. E o filho dizendo pra ela fugir. Ele fala, né, eles me mataram. É bem teatro, né? Sim. Bem teatro, olha, eles me mataram. Tô morto. Caso alguém não tenha notado aí na plateia, eu tô morto. Corre, mãe, que eu tô morto. Sim. Corre que eu morri, não adianta vir aqui que eu tô morto. E tem não perde tempo. Tem a frase aqui da Lady Macduff, aqui é bem no final, antes deles serem atacados, e ela fala que estou no mundo em que fazer o mal é muitas vezes louvado, e praticar o bem é tido às vezes por loucura perigosa. Por que então alegrar este argumento feminino? Ai de mim que estou inocente de maldades. Então ela é mais uma reflexão aí sobre o fazer o bem e o mal, que na verdade é o que também permeia toda a peça, né? Até que ponto que o fazer o bem porque o próprio Macbeth não desde o começo, eu acho que toda essa questão das bruxas e tal, não sei, se pode ser viagem da minha cabeça, mas ele acreditar nessas previsões delas, das bruxas, ele se privar de assim, não, eu não tô fazendo mal, tô fazendo aquilo que vai acontecer, aquilo que é meu, porque é meu de direito por ser previsto pelas, né, por ter alguma coisa.
E aí o julgamento é se isso é da cabeça dele ou não, né? E até que ponto que ele é levado por essas coisas, por esse controle que vem de fora, que não é dele. E ele é levado praticamente a fazer isso por isso. E então aí a gente não sabe qual é a medida de que se ele já carregava isso dentro dele, ou se a indicação das bruxas, né, dessas previsões que levou, e daí tem toda aquela discussão do que é maldade ou não dele e da Lady Macbeth também, que a gente viu armando lá nos outros atos para a morte do rei. Então essa questão do bem e o mal está sempre presente nas peças do Shakespeare, né? Por um lado, ele se exime da culpa, culpando o destino, né, ou a previsão das bruxas, e por outro, a Lady Macbeth não tem para onde fugir, porque qualquer lado que ela for, tá o mal, e tá o destino dela também tá selado. E aí dá para extrapolar isso para 1 milhão de coisas, né, de pessoas que fazem coisas em nome de alguma coisa, sem citar nada atual que está acontecendo. Isso quase não acontece. Culpa, né? Pois é, que não sejam previsões, mas algo que você acredita, qualquer coisa que seja, né? Exato. E as coisas acontecem faz muito pouco tempo, né? Desde sempre. Sempre da mesma forma, é sempre o mesmo modus operandi, né? Às vezes cara dá até uma um grande... tristeza. Dá uma tristeza, né? Desde sempre foi assim. E Shakespeare nos mostra isso claramente, né? E mesmo assim as coisas continuam acontecendo. Mas enfim, né? Eu fiquei com pena do o primeiro a morrer é a criança. Eu imaginei ele como uma criancinha, o passarinho. Eu também, até ele falar essas coisas pra mãe dele. Sim. Então a cena 2 termina assim. E aí a cena 3 a gente já tá na Inglaterra, com o Malcolm e o Macduff chega lá. E achei essa parte bem interessante, porque aí você vê uma conversa assim meio... No começo assim, comecei a ler, eu tava achando meio sem pé nem cabeça as coisas que o Malcolm tava falando, né? E depois me ficou muito assim de que ele tava... Na verdade ele tava um pouco... tava suspeitando um pouco do Macduff, né, para saber qual era a dele, por que ele foi lá, o que ele tinha como qual que eram o que ele queria ali, né, se ele estava lá amando de alguém ou se ele tinha mesmo intenções, sei lá, de estar do lado dele e recuperar lá, ajudar a recuperar o reino da Escócia. Mas aí ficou uma conversa ali meio de achei, no começo não estava entendendo muito bem, depois eu falei assim, acho que era aquele negócio meio de querer saber onde que um estava quais eram as intenções do outro, né? Mas o Malcolm foi bem sincerão, né? Foi. O Malcolm resolveu ser sincero. Que surpresa. Bom, começa a cena, a gente fica sabendo também que a esposa do Macduff foi assassinada, né? Porque até então acaba ali o filho dizendo pra ela fugir, fica aquele suspense no ar. Mas aí foram os dois assassinados mesmo. A Inglaterra vai ajudar eles contra a Escócia, ceder 10 mil homens, né? Imagina 10 mil homens naquela época. A gente pra chuchu. E aí começa o diálogo deles, que é muito bom, né? Quando eles estão preparando a vingança contra o Macbeth. Ele fala que... É o Macduff, né, que fala pro Malcolm que ele seria um bom rei e tal. E o Malcolm diz, não, eu ia ser péssimo rei, eu ia querer pegar todas as mulheres, eu ia fazer acontecer. Não, mas tu ia ser bom pro povo, não tem problema de ser mulherengo. Mas eu ia ser ruim mesmo, eu ia confiscar dinheiro de todo mundo. Tipo, sincerão total. Ele confessa que ele tem um probleminha com luxúria e o Macduff diz, não tem problema, tem mulher suficiente, tem mulheres só pra isso. Dá pra você fazer as coisas sem ninguém saber, debaixo dos panos. Isso é o de menos. Por isso é tão atual, né? Pois é. É assustador. Então, eu acho que o Shakespeare sempre quer dar uns cutucões, né? Tá lá, tem o rei, tá assistindo, a realeza tá assistindo, os nobres estão assistindo, e ele
colocava e todo mundo gostava e todo mundo achava interessante, mas ele estava mostrando a vida como ela era, né? E ainda em outros termos, mas ainda é. E é magnífico isso do jeito que ele escreveu as peças, porque ele consegue colocar coisas que deveriam incomodar, né? Mas, na verdade, eram super bem aceitas ali. Eu acho que, assim, naquela época, como a gente não tem como saber, porque também não tem muita... Por exemplo, do Shakespeare, a gente tem a gente já tem toda essa discussão se tudo que ele escreveu é dele mesmo ou não, tá? Que a gente já comentou anteriormente nos outros vídeos. Mas tem também... como aquela época não tinha mais... as pessoas não tinham tanto acesso e muitas não eram letradas para ler e tal, então ficava aquele negócio de que não tinha a representação da vida ali, era mais nessa parte do teatro mesmo, né? E isso aí, eu fico me perguntando ali se o modo de entretenimento ali era muito dele colocar essas cutucadas assim para essas críticas, que na verdade eram críticas que ele fazia, né? Pro bem ou pro mal ali achei genial esse jeito que ele coloca nas peças, né? Ou os nobres dormiam muito durante o teatro, ou ele era muito ousado mesmo. Porque são momentos, né? Ele não fica batendo nas teclas, né? Ele vai jogando, assim, né? Em determinados diálogos. Você vai ver que estava muito longo e metade já não estava prestando atenção nele. Já não presta atenção, né? É verdade. Então, mas aí ele E estaria colocando realmente uma coisa para depois, porque o que foi estudado de Shakespeare depois, a gente vê que tem muita coisa, né? Mas na época lá, eu creio que a maioria das pessoas que estavam ali assistindo não compreendiam boa parte do diálogo, né? Assim, se até hoje a gente não entende, e a gente lê pra caramba. É verdade. Verdade. E encerra esse ato, né, com eles prometendo essa vingança, então. Não, chega um médico do além, né, que eu fiquei assim... Sim, verdade. Entra um médico, e aí fala, essa parte é um pouco do que a Tati falou também, ele fala, né, que o rei tá curando as pessoas com o toque, né, tá sendo um rei Midas lá. Sim. E aí, esse ato também a gente vê que, essa cena, né, que com tudo que falou do Macduff, do próprio Macbeth também, e agora do rei, é um pouco um debate do que um rei precisa para ser um bom rei, né? Segundo as notas, é uma dos estudos dessa cena. Que o Macbeth não se acha, né, adequado, o Macbeth definitivamente não tem as qualidades para ser um bom rei. E enquanto isso que o rei da Inglaterra né? Nessa hora pode ter sido um morde-a-sopra do Shakespeare para agradar um pouquinho. Pode. E o outro fica incendiando ele, né? Faça disso o combustível para sua vingança, né? Use sua dor para fazer vingança. E aí tem uma... Na tradução em português que eu marquei. Que essa seja a pedra onde o Senhor vai amolar a sua espada. Então ele fica o tempo todo, né? Alimentando essa vingança, né? Como também nas outras tragédias. E aí vai acontecer aquilo que a gente falou no Hamlet, eu acho que foi a Ariane até que falou, do seu Madruga, né? Sobre a vingança. Sim. Vingança nunca é plena, matar alma e envenena. Isso é muito Shakespeare. É muito. Falei isso pra minha irmã ontem, inclusive. Sempre citando Chaves, né, gente? Chaves é um clássico também. Com certeza. E agora? Estamos na expectativa, né? Como sempre, né? Ficamos na expectativa do próximo capítulo. Próximo e último, né? Como se encerrará essa grande tragédia? Com certeza, bem rápido, porque o último ato costuma tudo acontecer. Deixa o capítulo de novela. Que eu tenho é que todo mundo vai morrer. Como é tragédia, né? Não é spoiler, gente, nem li ainda. Qual vai ser o único que vai sobrar? Porque normalmente é assim, quem né? vai contar? Resta quem um. vai contar? Quem vai ficar para apagar as luzes e fechar a cortina, né? Exatamente.
E eu tô curiosa para saber quem é que vai acabar com o Macbeth, já que não é filho de mãe. Isso aí eu tô muito curiosa. Será que a floresta vai se revoltar? Deve ser um passarinho. Pode ser. Então tá, galera. Voltamos com o encerramento semana que vem. Não deixe de assistir também a gente na quarta-feira, que vai ter o David, que é para ser um amor, mas a gente não sabe. E um bom final de semana para todos. E que, para variar, tá cheio de referência de Shakespeare. Verdade. Tá Mais mesmo. um. Beijo. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.